Então, vamos aguardar um minutinho que a Vamos doutora. lá. Ah, já Já deu está. certo aqui. Tá bom. Então, seja bem-vinda, doutora. Deus abençoe a senhora. Queridos, desculpe o transtorno, mas essa semana eu não quis desmarcar com vocês e eu precisei acompanhar meu esposo. Nós estamos na semana de coportagem aqui no NASP São Paulo. E, e como eu fui convidada para estar com a equipe da AFEC, que é as meninas que fazem parte do grupo de coportoras. Então a União Sul Brasileira pediu para que eu estivesse junto esse ano. E eu vim para cá também. Então estamos aqui. Agora vai fechar já 6 dias que estamos aqui. Estamos indo para casa hoje e amanhã começamos a nossa maratona em Curitiba. Terça-feira meu esposo já viaja novamente para Maringá. Ele está agora passando aí por uma turnê de semana de coportagem. Então é um pouquinho mais intenso, né? Mas a gente quer estar junto, né? Eu tenho uma nenê ainda pequenininha. Então, esses 20 dias que o pai fica fora de casa faz muita falta para ela. Então, a gente acaba se ajustando para ela ficar alguns dias com o pai, uns dias a mais, né? Mas, queridos, eu estou muito feliz de estar com vocês nessa manhã. E durante toda essa semana eu estava pensando o que falar para vocês. E eu não teria como trazer outros assuntos, né? A não ser da minha área de psicologia. E eu tenho estudado muito, eu tenho acompanhado muito aí os colégios, né? Tenho visto e tenho percebido a dificuldade das pessoas de lidarem com as situações da vida, algo simples às vezes, né, que passa pelas nossas mãos e às vezes nós não temos mais sabedoria para lidar com tudo isso, né? Ah, temos crises da ansiedade, passamos por crises intensas de tristeza, né? O que a gente sabe que vai levando aí, uma coisinha vai puxando a outra. Então, o que que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã? O que que eu quero conversar com vocês nessa manhã? E a minha meditação dessa manhã ela vai ser bem reflexiva, né? Para a gente pensar nos dias que nós estamos vivendo, as situações do mundo. Eu confesso para vocês que eu não conhecia São Paulo e eu vim para cá e eu me apavorei. Eu fui ontem à noite ao McDonald's. Era por volta de umas 11 e pouco da noite, horário que nós saímos do NASP. A Betina já estava dormindo no carro e eu disse pro meu esposo, disse, Fábio, nós precisamos pelo menos pegar um lanche para Betina, porque ela comeu era 4 horas da tarde e era 11h30, ela não tinha comido ainda, então ela dormiu com sono, provavelmente. E eu disse, a hora que nós desembarcarmos ela, tirarmos ela do carro, ela vai acordar e nesse momento a gente dá alguma comidinha para ela não dormir com o estômago vazio. Queridos, e eu fui no McDonald's de São Paulo e eu me apavorei, porque eram 11h30 da noite e crianças de 2 anos, 1 ano e meio, correndo pelo McDonald's. O McDonald's lotado, 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 lotado. Eu acho que tinha mais de 200 pessoas dentro daquele McDonald's. E eu fiquei apavorada. Que geração que nós estamos criando? Se nós estamos com crianças de 2 anos meia-noite indo comer. Vocês têm noção disso? Em que momento que esse alimento vai digerir? E que essa criança vai fazer digestão? Como que vai ser o sono dessa criança? Eu fiquei pensando na minha, que já estava dormindo há mais de 1 hora e meia. E que eu teria que acordar ela, dar comida para ela, porque nós estamos fora de casa, então a gente acaba saindo de toda a rotina, né? Mas que mundo acelerado é esse que nós estamos vivendo? Que mundo acelerado é esse que nós estamos vivendo? E eu falei pro meu esposo, e eu disse, amor, até Curitiba eu venho. Eu sei que Deus chama, Deus ele cuida, Deus ele capacita, mas eu fiquei muito preocupada. Porque, meu Deus, em que mundo que nós estamos vivendo? Então, o que que eu quero falar para vocês? Na Bíblia,
A palavra ansiedade, ela é frequentemente associada à preocupação excessiva, à falta de confiança em Deus e ao medo de um futuro. No entanto, as Escrituras também oferecem conforto e direção sobre como lidar com a ansiedade por meio da nossa fé. Aquilo que eu e você exercitamos todos os dias e talvez em vários momentos do dia. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês alguns textos da Bíblia que eu coloquei. Filipenses 4, 6 e 7 fala sobre a confiança e a oração. Alguém poderia ler Filipenses capítulo 14, versículos 6 e 7. Hoje eu vou pedir a participação de vocês, para ficar mais interativo. Filipenses 4, capítulo 6 e 7. Eu posso ler. Pode ler, então, irmã. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, a minha Bíblia traz um pouquinho diferente o capítulo 7. Diz assim, ó: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos entregar a Deus os nossos fardos. Eu estava ouvindo ali, enquanto conectava e desconectava, várias petições, várias angústias do nosso coração. E tudo isso é normal. Ai, Vanessa, mas eu não posso sentir isso. Não, você precisa sentir isso. Porque os nossos medos, os nossos anseios, são os limites da onde estão nos mostrando os limites de até onde nós podemos ir. E está tudo bem. Só que isso é perigoso quando nos traz um certo adoecimento. E quando nos traz um adoecimento externo e interno, aí é momento de nós o quê? Despejarmos isso. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Tradições, preconceito. E nós precisamos jogar isso para fora. Só que quando nós ainda não estamos preparados para jogar, nós internalizamos. E daí aonde dentro da psicologia, nós falamos que nós temos as várias psicossomatizações: dor de cabeça, dores no corpo, dodóis aonde não existem. E essas dores, elas são todas o quê? Oriundas da mente. Por isso que Ellen White diz nos seus livros que muitos andam acamados por doenças específicas, especificamente da onde? Da nossa mente. Muitos hoje andam em cadeiras de rodas, especificamente da saúde mental. Então nós precisamos cuidar disso. E quando Filipenses traz esse texto, eu achei muito lindo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, levem para Deus. Senhor, eu não estou mais aguentando. Por favor, me mostre os caminhos. Me mostre por onde eu devo ir. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, ela vem, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vamos agora para outro texto. Preparem aí a Bíblia para você, a Bíblia de vocês. Eu gosto muito desse texto, 2 Pedro, 1 Pedro 5, 7. Lançar sobre ele as nossas dores. Vamos ler então? Quem lê para mim? 1 Pedro 5, 7.
Tem alguém? Não tem ninguém? É. 1 Pedro 5,7 É isso. diz o seguinte: lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Lançando sobre Ele, né? Amém. Ele cuida de vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aqui incentiva os cristãos a entregarem as suas preocupações a Deus, pois ele cuida dos detalhes. Queridos, eu quero falar algo aqui para vocês que em algum momento da vida de vocês já passaram por esse pensamento, e eu tenho passado por vários pensamentos desse tipo. Às vezes a gente está vivendo uma situação da vida, acontecendo alguma coisa, a gente precisa tomar alguma decisão lá em casa, nós como família. E às vezes eu e o Fábio, nós nos olhamos e a gente diz assim: Fábio, se eu tivesse que fazer toda essa rota que eu trajetei até agora na minha vida, eu faria exatamente como eu fiz. Sabe por quê? Porque nós confiamos. Em todos os momentos da nossa vida, nós confiamos. Nós estávamos passando por momentos difíceis, mas nós confiávamos que Deus ele estaria dando o melhor. Ele estaria dando a providência. Então nós precisamos entregar. E eu ouvi vocês falando de um menino, né, que está preso na imigração. Pai de duas crianças pequenas, a mãe está grávida. Vocês têm noção da aflição dessa família? Nós não entendemos, porque nós não estamos passando pela mesma condição. Nós podemos sentir uma tristeza, nós podemos, né, nos colocar, meu Deus, o que essa mãe não deve estar sentindo? Mas nós não sabemos no íntimo do coração dela o que ela está vivendo. Nós não sabemos. Então, queridos, aqui, quando nós temos essa mensagem de Pedro, nós precisamos entender que Deus não nos abandonou. Nós não fomos criados e largados nesse universo. Deus, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mateus 6, 25 e 27. Alguém lê aí para mim? Mateus, capítulo 6, capítulo 6, 25 e 27. Alguém pode ler? Sim, eu leio. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pode ler o 27, irmã. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha o que Jesus nos traz agora. Né? Jesus ensina que a preocupação excessiva, ela é desnecessária, pois Deus provê a nós tudo aquilo que nós precisamos. E esses dias, como a gente tem saído muito cedo para as viagens, inclusive eu termino aqui, nós já vamos pegar a estrada para Curitiba. O Fábio tem feito uma reflexão muito linda com a nossa filha. E pela manhã, quando nós levantamos, ainda está clareando o dia, e nós ouvimos o canto dos pássaros. E ele traz essa reflexão para Betina. Ele diz: filha, olha só, nós vamos orar agora. E eu achei muito bonito isso que ele fez a última vez.
Ele disse: filha, o pai vai orar com você e a mamãe, pedindo para que Deus nos proteja, para que a gente vá bem para São Paulo, para que tudo ocorra bem. Mas olha só, enquanto nós orarmos, o pai vai pedir para você tentar ouvir o que está acontecendo ao seu redor. E daí nós ficamos ali em silêncio, eu e ela, e a gente ouvia muito o canto dos pássaros, coisa mais linda. É muito lindo você ver o amanhecer do dia e você ver o canto dos pássaros. E daí o Fábio foi e falou assim para ela: filha, sabe por que que nós não devemos nos preocupar? A gente tá preocupado, né? Porque a gente tá indo para São Paulo, a mamãe também deve estar preocupada, a mamãe nunca foi. É um trânsito diferente. A mamãe vai ajudar o papai a dirigir, porque o papai tá muito cansado. Mas olha, olha só, filha, nós já estamos, nós, aqui dentro do carro, agradecendo a Deus pela nossa viagem. E sabe o que que nós ouvimos aqui ao nosso redor? Os pássaros. Eles já estão agradecendo a Jesus pelo alimento que ainda nem chegou até eles. Mas eles já estão o quê? Agradecendo. E nós não fizemos isso. Nós somos hipócritas. Nós somos isso. Eu e você. Porque nós não confiamos no Deus que providencia tudo para nós. E essas meditações que eu faço para vocês, ela é muito mais reflexiva para mim. Muito mais reflexiva para mim. Porque às vezes eu paro e fico pensando: Senhor, como a minha fé é fraca. Como a minha fé é fraca. Tantas coisas boas o Senhor me mostra todos os dias. E às vezes uma pequena oração que eu faço, em um pequeno momento que eu tenho, às vezes eu não acredito. E o Senhor vem e me mostra com a sua bondade, sua misericórdia. Lá em Salmos, agora é o nosso último texto, Salmos 55, capítulo 55, versículo 22. Quem vai ler para mim? 55, 22. Eu posso ler aqui. Pode ler, por favor. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém. Olha que texto lindo. Confia os teus cuidados ao Senhor, ele te sustentará, diz a minha Bíblia. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que texto lindo. Tem mais alguém aí que está diferente na Bíblia? Poderia ler? Sim, a minha está um pouquinho diferente. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Gente, olha que lindas essas linguagens. E Deus, ele vai falando conosco através da Bíblia. Então, olha só, esses textos na Bíblia, e nós temos muito mais aqui. Eu tinha separado 12 textos aqui, mas não vai dar tempo. Olha só, esses textos mostram que na Bíblia a ansiedade está ligada à preocupação excessiva e à falta de confiança em Deus. Mas ele nos convida a lançar as nossas preocupações e saber que ele cuida de tudo. A ideia de que a ansiedade, imaginem, e agora eu pedi para o Fábio pesquisar nos livros dele, na Bíblia, o que significava ansiedade. E ele pesquisou para mim nas enciclopédias ali dele que ele tem. E olha só, ele trouxe para mim que na Bíblia a ansiedade significa estrangulamento. Você tem noção do que é um estrangulamento? Vem da etimologia da palavra e da forma como ela é retratada na Bíblia. Olha só que legal. A origem da palavra ansiedade no grego, ela é frequentemente traduzida como merimanã. Eu acho que é isso que se fala. Nós temos alguém aí que seja pastor, alguém que possa me corrigir, por favor, fique à vontade. Que significa dividir a mente
preocupar-se excessivamente. A raiz da palavra surge como algo que puxa essas diferentes direções, causando uma sensação de sufocamento ou estrangulamento mental. Forte, né? Imagine a sua mente sendo estrangulada pelos seus pensamentos, pelas suas dores, pelas suas ansiedades. Sabe por quê? Porque eu e você não confiamos. É sério, né? Olha só, a referência bíblica ligada a estrangulamento mental está lá em Lucas 8,14, na parábola do semeador, que diz o seguinte: E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleitos da vida, e não darão mais frutos. A palavra grega sipnoigó significa sufocar, estrangular, impedir a respiração, a oxigenação. Jesus ensina que as preocupações da vida podem sufocar a nossa fé, impedir o nosso crescimento espiritual. Queridos, quando nós não permitimos que os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso cérebro seja oxigenado pelas informações que estão aqui e nós adoecemos. Porque é isso que o inimigo quer que aconteça comigo e contigo. Que eu e você não tenhamos mais controle sobre as nossas emoções. Não tenhamos mais controle sobre os nossos pensamentos. Olha só, Mateus 6,25, a ansiedade sobre a vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, merimonã, palavra em grego, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O termo merimonã implica em uma preocupação que divide, que sufoca, que desvia o foco do Senhor Jesus. Olha só, Provérbios 12:25, a ansiedade no coração o abate, mas a boa palavra o alegra. A palavra usada aqui para abater tem o sentimento de oprimir ou trazer para baixo como um peso esmagador. E vocês já pararam para pensar como que fica a pessoa quando está depressiva, adoecida emocionalmente? Qual é a posição que ela fica? Ou qual é a posição que ela quer ficar? Ela quer se fechar no mundinho dela. Como que nós ficamos no nosso ventre materno? Posição fetal. Automaticamente, quando nós estamos adoecidos, nós queremos nos encolher, nos oprimir, e nós queremos retornar para onde nós éramos o quê? Protegidos, cuidados, para que nada tivesse acontecendo. Então, queridos, tudo aquilo que nós pensamos, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, nós psicossomatizamos fisicamente, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos impulsos, nós colocamos isso. Então, cuidado com os seus pensamentos. Estamos caminhando para o final. A Bíblia apresenta a ansiedade como algo que sufoca a fé, oprime a alma e estrangula a paz interior. Gente, como é triste nós perdermos a paz interior. Não sei se aqui alguém já perdeu, mas eu já estive em situações, em pensamentos que tiraram a minha paz. E como isso foi assim, ó, parece que eu sentia que eu não tinha mais força para lidar com aquilo.
Queridos, a nossa paz interior, ela vale muito mais do que nós imaginamos. Como é gostoso você poder deitar na tua cama, sabendo de que nós não somos perfeitos. E essa perfeição nós só vamos adquirir na eternidade. Somente na eternidade. Mas quando nós entendemos e nós colocamos as nossas preocupações, cada uma no seu devido lugar, nós temos paz de espírito. E quando nós temos paz de espírito, Deus ele supre tudo o que nós precisamos. E daí nós só precisamos confiar. Nessa semana está se iniciando uma nova semana. E eu não sei quais são os teus desafios. Eu não sei quais são os teus anseios. Mas eu ontem, ao iniciarmos o pôr do sol, ao iniciarmos uma nova semana, eu coloquei para Deus os meus anseios que eu tenho nessa semana. E eu confiei de que Deus ele vai prover o melhor para mim. Eu sou filha dele. Eu sou filha de um rei todo-poderoso. E se eu não confiar no percurso da minha caminhada, é em vão eu exercitar a minha fé. Então, nessa manhã, eu quero desafiar você a desafiar Deus e você entender e confiar no trajeto que Ele está percorrendo aí, está escrevendo na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ser uma bênção. Mas antes de encerrar, eu quero ler com vocês uma pequena meditação. Deixa eu só encontrar ela aqui. Aqui. Prepare-se para ser um verdadeiro adorador. Toda vez que louvamos e adoramos a Deus, a sua presença vem habitar em nós. Ela muda o nosso coração e ela permite que o Espírito Santo acalme e nos molde de acordo com a sua vontade. Pelo fato do louvor e adoração não serem algo que nossa carne deseja fazer naturalmente, precisamos nos determinar a fazê-los. Ação. Eu decido sobre a minha vida. Eu decido sobre o que fazer. Eu decido como pensar. Eu decido como agir. E pelo fato de não ser a primeira coisa que nos ocorre, precisamos decidir, decisão, louvar e adorar o Senhor todas as manhãs, sejam quais forem as nossas circunstâncias. Precisamos dizer: eu vou adorar e louvar ao Senhor. E é claro que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais fácil torna-se adorá-lo e louvá-lo. Quando chegamos a ponto de não podermos deixar de adorá-lo e louvá-lo, então nós nos tornaremos verdadeiros adoradores. E assim entregaremos tudo nas mãos do Senhor, na certeza de que Ele cuida de todos os momentos da nossa vida, inclusive cada fôlego que nós respirarmos. É lindo, né, gente? Isso daqui me traz uma paz, isso daqui me traz uma alegria de poder viver, de, de imaginar que um dia o Senhor Jesus vai voltar e eu vou poder dizer: Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu na terra, porque da minha vida eu consegui ser bênção para as pessoas. Queridos, é impossível eu e você não cuidarmos da vida que o Senhor nos deu e permitir
que o inimigo ceife ela. Deus nos deu ela com tanto privilégio. A gente sabe que as dores desse mundo não são fáceis. E se tem uma coisa que tem mexido comigo nesses últimos dias, eu não sei da vida dela, mas eu tenho acompanhado algumas coisas e isso tem mexido muito comigo. Foi a história que vocês viveram aí, do Charlie Kirk. Como isso mexeu comigo. Eu fiquei pensando, Senhor Deus, o meu marido, ele vive para pregar esse evangelho. Ele vive para levar o amor de Jesus. Nós estamos em um colégio onde nós queremos que os alunos saiam daqui preparados para cuidarem das famílias, para eles terem as famílias deles, para eles levarem o amor de Jesus, para eles falarem de Jesus através da comportagem. E daqui a pouco a nossa vida pode ser ceifada. Mas, Senhor, enquanto eu estiver vida, a vida que o Senhor me deu, que ela seja luz. E é isso que eu quero que vocês pensem nessa manhã. Vocês sabem que eu sou muito chorona, né? Todos aqui já me conhecem. Mas essas coisas me fazem ser muito mais reflexiva. E quando eu falo para um grupo como o nosso, que aqui todos nós passamos por dificuldades. É ou não é verdade? Tem alguém aqui que não passa? Louvado seja Deus. Que Deus conserve você assim. Mas todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por tristezas. Mas como que nós passamos por ela? E é isso que nós precisamos entender. Como que nós temos passado pelos problemas? Como você está? Então que você possa nessa manhã pensar sobre a sua vida, pensar sobre os pensamentos que têm te incomodado, para que você possa ser uma luz aonde você estiver. Vamos orar?